Para que a sua comunicação seja forte, é importante que ela seja simples. Eu sou a jornalista Adriane Werner e este é o tema do Momento Expressão de hoje. Olá, eu sou a jornalista Adriane Werner e há mais de 15 anos me dedico a treinamentos em comunicação pessoal, técnicas de oratória. E hoje eu quero conversar com você sobre a importância da simplicidade na comunicação. Em primeiro lugar, nós devemos pensar que comunicar é tornar comum. A etimologia da palavra comunicar nos lembra disso. Comunicar é tornar comum, ou seja, nós temos uma mensagem e vamos compartilhar esta mensagem com o nosso público, para que ela passe a ser também do nosso público, da nossa plateia. Para que de fato nós consigamos tornar comum a nossa mensagem, é importante que a gente siga alguns princípios da comunicação. Primeiro, quais são os elementos necessários para que de fato se estabeleça um processo de comunicação? Nós temos um emissor que transmite uma mensagem a um receptor. Isso, desde Aristóteles, a teoria da comunicação já nos aponta isso. Nós precisamos de um emissor, uma mensagem e um receptor. Para que esta mensagem saia do emissor e de fato chegue ao receptor, é importante que se utilize um código e que este código seja compreendido pelo receptor. Então, a primeira máxima de comunicação é: o emissor e o receptor precisam partilhar do mesmo código. Ora, Adriane, o que vem a ser este código? É a língua? É a nossa língua portuguesa? É a nossa língua. É a língua, mas é muito mais do que a língua. Eu posso te dizer que o código é a linguagem. Porque eu poderia estar aqui falando com você em português, mas se eu falasse um português de Portugal, nós já teríamos uma série de ruídos na nossa comunicação. Se eu utilizasse o português falado nos países de língua portuguesa da África, nós já teríamos outros ruídos de comunicação. Se eu falasse o português antigo, o português que era utilizado na carta de Pero Vaz Caminha, por exemplo, certamente muito pouco desta mensagem seria compreendida pelo meu receptor. Então você percebe que é muito mais do que a língua. Eu estou aqui falando com você, estou utilizando a língua portuguesa, mas muito mais do que isso, eu estou utilizando uma linguagem que é comum entre nós dois, entre emissor e receptor. Esta linguagem é o quê? No nosso caso aqui, é a língua portuguesa num linguajar brasileiro, numa linguagem coloquial, conversada, tanto quanto possível correta. Então essa é a primeira máxima de comunicação. Emissor e receptor precisam partilhar do mesmo código, ou seja, nós precisamos usar a mesma linguagem. E a linguagem não é só a soma das palavras que eu digo, é muito mais do que isso também. A melodia da minha fala compreende a minha linguagem. A velocidade com que eu falo, a força da minha fala, o meu gestual, a maneira como eu estou vestido, o meu corte de cabelo, os meus acessórios, tudo isso forma um contexto e tudo nesse contexto comunica. Se o meu ambiente não for favorável à comunicação, essa comunicação será prejudicada. Se eu falar muito rápido, se eu embolar as palavras, se o meu gestual for afetado e você começar a me julgar por causa do meu gestual, se o meu sotaque chamar muito a sua atenção e você ficar o tempo todo dizendo Adriane é curitibana, talvez você se desvie do foco da minha mensagem para prestar atenção em como eu estou dizendo esta mensagem. Então tudo isso é importante para nós pensarmos na comunicação. Nós devemos partilhar do mesmo código. E daí vem essa ideia que eu tenho defendido tanto, que é a da simplicidade na comunicação. O nome do meu primeiro livro é Oratória Descomplicada. Eu lancei lá em 2012 e não foi por acaso que eu escolhi este nome. O título Oratória Descomplicada vem da ideia que eu sempre defendi de que nós devemos descomplicar a nossa comunicação. Trazer a simplicidade para que de fato nós consigamos tornar comum, de fato nós consigamos fazer esta conexão entre nós e o nosso público, entre a nossa pessoa e a nossa plateia. Por que nós devemos falar simples? Porque, em primeiro lugar, quase sempre nós tratamos com plateias muito heterogêneas. As pessoas que formam o nosso público são de formações diferentes, gostos diferentes, interesses, palavreado, vocabulário, vem de lugares diferentes. Isso tudo faz com que cada pessoa seja um universo. Mesmo que aparentemente nós tenhamos uma plateia heterogênea ou homogênea,
nunca ela vai ser de fato homogênea. Ela sempre vai ter muitas diferenças entre as pessoas, inclusive no seu vocabulário, inclusive no seu código. Então, quanto mais eu consiga falar simples, mais eu vou conseguir chegar ao coração das pessoas. Para que uma comunicação seja efetiva, nós devemos obedecer a alguns princípios. Primeiro, clareza. Eu devo falar com clareza para que todos me compreendam. Segundo, coesão, ou seja, todas as minhas ideias têm que ser muito fortemente unidas para que isso não se disperse na mente do meu receptor. Eu preciso ter coerência, eu não posso sair aqui me contradizendo e começar falando A e terminando falando B, porque isso vai gerar uma inconsistência na mente do meu receptor. Eu devo buscar a objetividade. E o que significa objetividade? Responder tudo com uma palavra só? Não, claro que não. Eu sempre brinco, tem que ter molho. A nossa comunicação tem que ser completa, mas não pode ser redundante, não deve ser enrolada, não devemos falar 20 vezes a mesma coisa com palavras diferentes, ou seja, devemos mandar o recado com objetividade. Essas são algumas das características importantes para uma boa comunicação e daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, nós vamos aprofundar um pouquinho mais ainda este conceito, falando do quanto é importante nós adotarmos um vocabulário simples, uma maneira simples de nos comunicarmos, porque isso é o que vai nos ajudar a nos aproximar das pessoas. A comunicação deve servir para nos aproximar, jamais para nos afastar. Pense nisso e o Momento Expressão volta em um instante. Conheça o Camboa Hotel Paranaguá. Apartamentos com TV a cabo, área split, minibar, cofre e todo o conforto que você merece. Nossa área de lazer dispõe de piscinas externas com toboágua e interna aquecida, saunas, clubinho das crianças e futebol suíço. Sala de reuniões para eventos até 400 pessoas. Espaço na piscina para casamentos e eventos empresariais. Camboa Hotel Paranaguá. Reservas 41 3420 5200. Eu sou a jornalista Adriane Werner e este é o programa Momento Expressão. Todas as semanas nós trazemos aqui dicas para você melhorar a sua comunicação pessoal. E hoje nós estamos falando sobre a importância da simplicidade na nossa comunicação. E eu falava que mesmo quando aparentemente nós temos uma plateia homogênea, se eu sou, por exemplo, uma médica dermatologista e vou fazer uma palestra num congresso de dermatologia, será que eu posso falar um dermatologês? Um mediquês? Não, de preferência não. De preferência, mesmo em uma situação assim, aparentemente com uma plateia homogênea, eu devo adotar um vocabulário mais generalista para que todas as pessoas ali possam me compreender. Porque mesmo que todos tenham a mesma profissão, nós temos pessoas ali de diferentes lugares, com diferentes interesses pessoais, o gosto musical, a família foi montada de uma maneira diferente. Todas essas coisas que compõem quem nós somos verdadeiramente também afetam o nosso vocabulário, a forma como nós nos expressamos. Então é importante que eu consiga falar de uma maneira simples para, de fato, poder chegar a todo mundo. Ah, Adriane, mas será que se eu adotar um vocabulário muito simples, eu não vou ser muito simplista? Não, ser simples não é ser simplório, ser simples não é ser simplista. Eu posso ter um vocabulário rico e mesmo assim falar simples. Já foi-se aquela época dos grandes discursos em que os grandes oradores se preocupavam em impressionar as pessoas. Hoje a gente não fala para impressionar, ou pelo menos não deve falar para impressionar. O nosso objetivo maior deve ser chegar de fato às pessoas. Eu falo para ser compreendida e não para que as pessoas fiquem admiradas daquilo que eu estou falando. E isso me leva mais uma vez à ideia de adotarmos um vocabulário simples para conseguirmos chegar às pessoas. É inevitável que, de acordo com a nossa profissão, de acordo com o meio em que a gente vive, de acordo com a empresa onde a gente trabalha, isso tudo molda o nosso vocabulário. E como o ser humano é um ser de hábitos, nós, sem percebermos, vamos adotando um determinado vocabulário e quando nós queremos nos despojar dele, fica até difícil. Basta nós pensarmos quando na adolescência nós grudamos numa gíria. Certamente isso já aconteceu com você. E quando nós queremos nos desfazer daquela gíria, é um processo difícil. Porque quando a gente percebe, aquela palavra já saiu. O mesmo acontece com o nosso vocabulário muito profissional ou muito afetado pelo nosso meio, pelo nosso bairro, pelos nossos amigos, pela empresa onde a gente trabalha. E é importante
que nós tenhamos essa consciência de que quando queremos chegar ao outro, nós devemos nos despojar deste vocabulário muito específico. Por exemplo, se eu sou advogada, se eu sou juíza, se eu sou um profissional da área do direito, eu devo tentar me despojar do juridiquês para conseguir me comunicar de forma mais clara com as pessoas. O estudante de direito, para seguir neste exemplo, desde o primeiro dia de faculdade já começa a se habituar com um vocabulário muito próprio, com a utilização de expressões em latim, com frases invertidas, com palavras difíceis, e isso se torna um vocabulário de hábito na boca do profissional do direito. Na hora em que ele tenta se despojar deste vocabulário, é uma dificuldade. E o mesmo acontece com todas as outras profissões. O profissional de informática tem muito aquela informatez, aquela linguagem muito própria do mundo dos computadores. Um engenheiro tem muito vocabulário de engenheiro. O jornalista tem um vocabulário muito afetado pelo meio jornalístico. E assim sucessivamente. Então, nós devemos, em primeiro lugar, reconhecer o que no nosso vocabulário não casa com o repertório de vocabulário do nosso público, para que nós possamos falar simples, para que nós possamos, como eu tenho dito aqui, chegar ao coração das pessoas. Se eu começo aqui a usar, por exemplo, muito estrangeirismo, isso vai fazer uma imagem da minha pessoa, que pode ser simpática a você ou que pode te provocar uma antipatia. Se eu começo a utilizar siglas muito próprias da minha empresa, muito próprias do meu métier, do meu meio em que eu interajo mais, eu vou começar a utilizar siglas que talvez você não compreenda. E isso pode nos afastar na nossa comunicação. Então, todas essas coisas que não fazem parte do nosso repertório geral, do nosso repertório do dia a dia, cotidiano, a nossa linguagem deve ser coloquial, conversada. Tudo que fugir deste universo, nós devemos evitar na nossa comunicação geral, porque o falar simples é o que nos ajuda, de fato, a chegarmos às pessoas. Já falamos no primeiro bloco da importância de buscarmos clareza, coesão, coerência e objetividade na nossa comunicação. E agora, então, nós estamos falando do quanto é importante que isso tudo se traduza numa linguagem simples. E veja, essa simplicidade não deve estar somente no nosso vocabulário. Eu posso me aproximar muito mais das pessoas, por exemplo, se eu estiver vestida de uma maneira que me harmonize naquele ambiente. Se algo na minha vestimenta for gritantemente diferente daquele ambiente, isso pode me afastar das pessoas. Se eu tiver um gestual muito afetado, ou falar muito forte, ou olhar de cima, tudo isso são coisas que formam o nosso código e que podem ser prejudiciais, podem se tornar ruídos na nossa comunicação, nos afastando das pessoas em vez de nos aproximar. E você já sabe que eu sempre defendo aqui que a comunicação deve servir para nos aproximar das pessoas e jamais para nos distanciar delas. Então, na próxima vez em que você for liderar uma reunião, apresentar um projeto, fazer um discurso ou fazer uma apresentação, pense nisso. Menos é mais. E uma linguagem simples certamente será muito mais acolhedora e muito mais agregadora na sua comunicação. O Momento Expressão volta na semana que vem com mais um assunto importante para melhorar a sua comunicação pessoal. Um grande abraço e até lá!